mundo, tudo bem com você? Nesta aula, nós vamos falar sobre Data Warehouse. Na verdade, nós vamos compreender, a evolução desde os dados, que são fatos brutos, informações desorganizadas, até o que a gente chama hoje, de Data Warehouses, que são utilizados para a inteligência de negócios. Bom, então quando a gente fala, realmente de dados, são fatos brutos, isolados, desorganizados. Então, a gente tem hoje um conjunto imenso de dados nas organizações, nas empresas, tanto públicas quanto privadas. Então, eu estou falando de arquivos de texto, áudio, vídeo, imagens, entre tantos outros. Então, quando eu tenho somente uma planilha, por exemplo, com o número de funcionários, com as horas totais de trabalho, uma semana, o número de peças em estoque ou pedidos de venda, eu não consigo tomar nenhuma decisão. Eu tenho lá várias estruturas desorganizadas, desformatadas, que não vão auxiliar aí na aplicação da inteligência de negócios. Então, eu preciso, de ter um banco de dados. O banco de dados, normalmente, ele vai ser orientado por produto e também sintonizado para lidar com transações que atualizam esses bancos de dados. Então, eu já vou ter aqui as informações, digamos que agregadas. Então, eu vou ter ali informações sobre estoques, transações, funcionários, lugares e depósitos. Então, aqui, de fato, eu vou ter um banco de dados. Só que mesmo com o banco de dados, a gente ainda não vai conseguir aplicar a inteligência de negócios. Porque esses bancos de dados, eles precisam de ser tratados. Então, é por isso que a gente vai falar, que vai surgir essa questão do Data Warehouse. Então, o Data Warehouse, na tradução literal, é de fato um armazém de dados. Imagina um armazém de produtos. Esses produtos, eles não são separados por classe, por fabricante, por dimensão, por exemplo. A mesma coisa acontece quando eu falo de um Data Warehouse, de um armazém de dados. Então, eu estou falando, de fato, de uma coleção de dados que são produzidos para embasar a tomada de decisões. Então, eles tratam de um repositório de dados históricos e recorrentes, ou seja, dados que são atualizados diariamente, ou quem sabe de hora em hora, acompanhando aí a realidade das empresas. Então, é claro que quando a gente pensa antes dos armazéns de dados, na década de 70, por exemplo, a gente tinha computadores, grandes computadores, com mainframes, para armazenar dados totalmente desorganizados. A gente fala que os modelos eles eram não relacionais. E aí, se um gerente precisasse agrupar alguma informação, entender o que os clientes mais consumiam, ele não conseguia essa informação facilmente. Ele tinha que entrar em uma fila, entrar lá no TI para poder buscar essas informações e isso demorava muito. Porque, afinal, esses bancos de dados, eles não tinham relações, eles eram muito desorganizados. Já hoje, a gente tem aí os dados organizados por tabelas, os dados que têm relações uns com os outros, que a gente chama de dados relacionais. E aí, sim, esses dados relacionais, eles vão permitir a formação de data warehouses, que é a organização de dados. Então, por exemplo, eu tenho um grande data warehouse com todas as informações da empresa, separando por vendas, por clientes, por produção. Eu consigo, de fato, uma organização prévia para que depois possa ser aplicada a inteligência de negócios. Então, a gente fala que um data warehouse, ele é organizado a certo nível de granularidade. Um exemplo, imagine que eu tenho as vendas ao longo de várias datas, e as datas estão no seguinte formato: 1/1 de 2022, 1/2 de 2022, então eu tenho essa data inteira, dia, mês e ano. Imagina que eu tracei as metas de vendas, por exemplo, janeiro/2022, fevereiro/2022. Então, observe que esses dados estão numa granulometria diferente. A minha meta é por mês, janeiro/2022.
enquanto que a minha produção, minha tabela de produção, de vendas, está dia por dia e a data é completa. Então, se eu quero criar relações entre essas duas tabelas, eu preciso formatar essas datas com a mesma granularidade, né? Então, sempre colocar dia, mês e ano, tá? Então, um exemplo bem simples seria isso. Então, de fato, o Data Warehouse, ele precisa refinar os dados, ou seja, fornecer dados limpos para todas as empresas e para que assim sejam criados relatórios padronizados de BI, né, de Business Intelligence. Bom, então nós estamos falando, né, realmente de fontes de dados que fornecem os dados brutos, né? Eu tenho inicialmente esses fatos brutos desorganizados, eles precisam ser transformados para atender a inteligência de negócios. Então, se imagine que você vai utilizar um software de inteligência de negócios, por exemplo, o Power BI. E aí, primeiro você vai pegar uma planilha extraída do sistema, da empresa, do ERP, por exemplo. Essa planilha, muitas vezes, ela vai vir com o que a gente fala, uma base suja, desorganizada, desformatada. Então, você precisa fazer a transformação desses dados para, em seguida, carregar estes dados para o programa e conseguir manipulá-los, certo? Então, né, os dispositivos e aplicativos, softwares, no caso, um exemplo, Power BI, eles usam os dados do Data Warehouse para fornecer insights e outros benefícios aos usuários. Então, vamos pensar na trajetória, né? As empresas, né, elas estão produzindo e vendendo e gerando dados, né? Então, ela tem lá um software que registra tudo o que acontece. Então, eu posso fazer a extração desses dados. Esses dados vão estar totalmente desorganizados, em formatos diferentes. Então, eu preciso fazer um data warehouse, ou seja, organizar esses dados por setores. Ah, esse dado aqui é só de vendas, esse outro é só de fabricação, esse outro é só de marketing. E aí, eu vou poder carregar esses dados em um programa e gerar relatórios, painéis visuais, dashboards interativos para auxiliar a tomada de decisões, ok? Bom, Data Warehouse, né, como estamos falando, né, realmente um armazém de dados, parece simples, mas quando a gente fala de grandes Data Warehouse, ou por exemplo, Data Warehouse empresariais, eles acabam gerando custos para a empresa, né? Então, eles vão precisar de grandes integrações, por exemplo, com o CRM, que é a gestão do relacionamento com os clientes, ele precisa de integrar dados de toda a cadeia de suprimentos, né? Então, é comum que as empresas tenham acesso aos dados de suas fornecedoras, né, quando elas trabalham com uma mesma estratégia. E também de dados de BPM, né, que é o gerenciamento da gestão de negócios. Então, a gente está falando de grandes estruturas de dados que vão levar um custo e precisar de um conhecimento específico para gerenciar. Então, é comum que, em vez das empresas utilizarem os data warehouses completos, elas utilizem o que a gente chama de data marts. Então, data marts é um tipo especial de data warehouse, é um fragmento do data warehouse. Ou seja, eu vou pegar somente as informações que me interessam. Eu preciso analisar o meu faturamento ao longo dos anos. Então, eu vou pegar somente os dados de vendas, por exemplo, e não preciso de dados de marketing, né? Então, aí vai ser mais fácil, ou seja, eu tenho um data mart dependente, né, deste grande warehouse, ok? Então, enquanto os data warehouses têm uma profundidade de toda a empresa, né? Então, vou ter venda, marketing, produção, comportamento do consumidor. As informações no data mart, elas vão ser menores. É um fragmento de um todo, né? E para que eu preciso dos data marts? Para ter inteligência de negócios, né? Se eu quero gerar um painel para mostrar só o faturamento da minha empresa, então eu preciso de um data mart só com os dados de vendas ao longo dos anos, por exemplo, né? Então eu posso fazer relatórios mais simples. Bom, e afinal, como que todo este processo
vai ser trabalhado, né, para gerar inteligência de negócios. Então, essa figura ilustra muito bem essas etapas para aplicar a inteligência de negócios. Então, observe o seguinte, imagine uma empresa, né? Ela vai ter bancos de dados, né? Imagine que são tabelas. Tabelas de clientes, de estoque, de produção, de vendas, de financeiro, né? E aí, esses dados, normalmente, eles estão todos desorganizados, né? Imagine que eu sou o gerente de uma empresa, eu vou lá no setor de TI e vou perguntar assim, me manda faz uma extração para mim no sistema de todos os meus clientes, do estoque, de produção, de vendas e financeiro. A pessoa do TI nem sabe para que esse gerente está querendo esses dados. Ela vai lá, vai fazer um join, né? Que a gente chama, ela vai juntar esses dados e vai mandar para o gerente. Só que quando a gente faz esse compilado, esses dados eles ficam muito desorganizados, principalmente quando eu vou integrar com um software de inteligência de negócios. É por isso que a gente vai fazer o processo chamado ETL. Tá? Esse processo é muito importante para que a inteligência de negócios de fato seja aplicada. Então vamos pensar, ETL vem de extrair, T vem de transformar, e L, que vem de carregar, né? Vem de load, na verdade, significa carregar. Então, extrair, transformar e carregar. O que é isso? Então, primeiro, imagine que eu vou usar um programa, o Power BI, por exemplo. Eu vou primeiro extrair os dados. Ou seja, eu vou vincular uma planilha do Excel. Então, eu estou fazendo a extração. Vou puxar de uma planilha. Aí, eu tenho que fazer a transformação. Né? Por exemplo, transformar, ver o que é unidade de finanças, colocar aqui em reais, colocar, por exemplo, códigos de produtos em formato de texto, datas em formato de data, né? Dia, mês e ano. Ou seja, eu vou fazer as transformações necessárias para que o programa possa realmente criar relacionamentos eficientes. Então, fiz as transformações necessárias, alterações de formatos, remoção de linhas inválidas, né? Então, quando a gente fala de dado, existem dados que são lixo, né? Ou seja, que não vai me servir para nada. Então, eu preciso excluir, tratar esses dados que não vão servir para nada e só deixar o que realmente importa. Então, fiz a extração, ou seja, puxei, né, da planilha de Excel, por exemplo, fiz a transformação, limpei as bases sujas, formatei, e depois eu faço a carga, ou seja, eu carrego para um sistema. E aí sim, eu vou estar montando um DW, né, um Data Warehouse, uma coleção de dados organizada. Então, eu vou ter lá minhas transações de vendas, uma outra transação de clientes, outras transações, tabelas, na verdade, de produtos e assim por diante. E aí eu posso criar relações entre cada uma dessas áreas da minha empresa com o BI, Business Intelligence. E o BI ele vai gerar relatórios de análise, ou seja, vai auxiliar a empresa, o empresário, o gestor, o que for, a tomar decisões. Então, resumindo, a gente precisa entender que para que se tenha a inteligência de negócios, os relatórios, as dashboards, e eu preciso, de antes disso, ter um tratamento de dados. Eu preciso pegar dados não estruturados, estruturá-los, tratar, limpar, para de fato tomar decisões, que é algo que uma transação que a gente chama de ETL, extrair, transformar e carregar. Então, um ponto mais importante dessa aula é realmente definir o Data Warehouse, que é o armazém de dados organizados. Então, tem lá dado de venda, de produção, de estoque, de cliente, que vai auxiliar a aplicação do BI. Mas, em alguns casos, as empresas usam, em vez do DW completo, o Datamart, que é um banco de dados mais simples, mais refinado, vamos dizer assim, que vai pegar, por exemplo, só as informações de vendas, tá? Então, o Datamart faz parte do Data Warehouse, ok? Bom, aluno, então essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha acompanhado.
Desejo você ótimos estudos e até mais.